Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e no vídeo de hoje vamos falar dos assuntos mais cobrados no Enem. É de grande importância que você saiba quais são os assuntos mais cobrados na prova, quais são os assuntos que têm mais probabilidade de cair na prova do Enem. Principalmente para você que tem pouco tempo, que trabalha, que tem muito pouco tempo para se preparar para a prova do Enem, é muito importante que você foque nesses assuntos que são mais cobrados. Quem já assistiu alguns vídeos anteriores, quem já acompanha a minha história, sabe que eu passei medicina estudando por 81 dias. E com certeza não tive esse tempo para estudar todo o conteúdo do ensino médio. Não tive tempo para estudar todo o conteúdo que o Enem cobra. Então eu foquei principalmente nos conteúdos que mais caem. Eu fui pesquisar, fui analisar, fui atrás de saber qual eram as disciplinas, qual era o conteúdo que mais caía em cada disciplina e estudei por elas. Foquei muito mais nesses assuntos que se repetiram muito ao longo da história do Enem do que perder tempo estudando tudo e acabar estudando muita coisa que nem vai cair. Então é muito importante que você saiba quais são os assuntos que são mais cobrados, os assuntos mais recorrentes. Nesse vídeo a gente vai falar dos 8 assuntos mais cobrados de cada disciplina. Lembrando a você que não fui eu que criei essa lista, não só da minha cabeça isso, foi fruto de pesquisa de alguns cursinhos, até cursinhos famosos, e eu peguei de lá. Eu vou até colocar aqui embaixo na descrição o link da minha pesquisa para você ver de onde foi que eu tirei isso, certo? Então vamos ver quais são os assuntos mais cobrados, de disciplina por disciplina. Vou mostrar eles para vocês, é importante que vocês batam print da tela quando eu estiver mostrando, e os que forem mais importantes assim eu vou dar uma comentada, certo? Então vamos lá. Então a gente começa com a disciplina de matemática e suas tecnologias. Agora, muito importante, eu peço que primeiro de tudo você bata print da tela, certo? Bateu o print? Ok, vamos lá. Olha só, primeiro lugar, operações com frações. É claro que não vão ter questões pedindo pega essa fração, soma com essa fração e qual o resultado. Não. O Enem nunca faz isso, ele nunca pede questões diretas assim. Então sempre vai ter um texto, vai ter outra coisa antes de você fazer essa operação com fração. Geralmente essas questões de operações com frações, elas caem dentro de outras questões de outros assuntos, como por exemplo porcentagem, análise de gráficos, estatísticas, probabilidade. Então, operações com frações não é um assunto que vem seco na prova, então ela sempre vem dentro de outro assunto, e é muito importante que você saiba. Então é importante que você saiba fazer soma, subtração, multiplicação e divisão com as frações. Segundo lugar, porcentagem. Sempre cai muitas questões de porcentagem, e no Enem geralmente são questões fáceis, não é nada muito difícil, mas também a porcentagem ela acaba caindo misturado com outras questões, como de estatística e probabilidade, são as que a porcentagem mais cai inseridas nela. Terceiro lugar, análise de gráficos. É importante que a análise de gráfico não caia apenas na matemática, ela também cai nas outras disciplinas, porque a análise de gráfico, basicamente, você vai interpretar o que o gráfico está querendo lhe dizer. Quarto lugar, análise de tabelas. Muito parecido com a análise de gráficos. Quinto lugar, estatística básica. Nessa aqui é uma estatística bem básica mesmo, nada mirabolante, nada demais, certo? É uma estatística básica. Sexto lugar, probabilidade. Agora você tem que tomar cuidado, porque probabilidade o Enem costuma pedir umas questões bem complicadas de probabilidade. E a cada ano parece que eles estão complicando mais ainda. Então, probabilidade é um ponto que você deve prestar mais atenção. Sétimo lugar, relação entre grandezas. E oitavo lugar, visualização geométrica. Então, sobre essa visualização geométrica, sempre cai no Enem esse tipo de questão. Sempre, sempre, sempre. Eu ainda não vi nenhum Enem que não tenha pelo menos uma questão dessa. Então, é extremamente importante que você estude isso. Vamos para a próxima disciplina. História. Agora, antes de falar de história, peço que primeiro de tudo você bata o print da tela. Certo? Vai lá, bata o print. Bateu o print? Ok. Então vamos continuar. A história, geralmente, ela pede história do Brasil, certo? Ela raramente vai pedir que você faça alguma questão sobre história geral, história do mundo, história de outros países, certo? Sempre ela foca mais na história do Brasil e mais em 3 períodos, que é o Brasil Colônia, Brasil Imperial e a República Velha. Beleza? Agora, sabendo disso, vamos ver quais são os assuntos mais cobrados em história. Primeiro lugar, Brasil Colônia. Olha só, com 13%
de todas as provas, né? De até agora, todas as provas de história, 13% das questões caíram sobre Brasil colônia. Segundo lugar, Primeira República. Terceiro lugar, Império. Quarto lugar, cultura negra no Brasil. Isso aqui já é mais sociologia, mas nas pesquisas, né, desses colégios eles colocaram na área de história, mas é mais voltado para a sociologia, beleza? Quinto lugar, revoluções industriais. É raro cair questões de outros países, né, falando de história geral. Mas quando cai, é bom que vocês saibam que provavelmente vai cair sobre as revoluções industriais. Sexto lugar, ditadura militar. Sétimo lugar, origem da civilização ocidental. E oitavo lugar, Era Vargas. Sempre cobram a questão de Era Vargas, então preste atenção nessa. Agora vamos para a terceira disciplina, Geografia. Antes de eu falar de geografia, de novo, pessoal, bata o print da tela. Ok, acho que todo mundo já bateu, né? Se você não bateu, aproveita e bata o print. Então, geografia, no Enem, eles sempre costumam pedir 3 coisas principais, que fala sobre o meio ambiente, geopolítica e atualidades. Geralmente, são essas 3 coisas, são as principais para você estudar, esses 3 blocos para você estudar da geografia. Olha só, o primeiro lugar mais cobrado é espaço rural. Segundo lugar, impactos ambientais. Então aqui vai abordar questões como aquecimento global, ilhas de calor, poluição, secamentos de rios. É bastante importante que você estude meio ambiente, porque não só é tão cobrado assim em geografia, mas também é cobrado em biologia, ok? Terceiro lugar, globalização, que faz parte daquela coisa de geopolítica, né? Aquele bloco geopolítica e atualidades. Quarto lugar, geologia e geomorfologia. Fala sobre a Terra, né? Como é que ela é formada, esse tipo de coisa. Identificar tipos de pedra, identificar tipos de solo. Então é importante que você saiba. Quinto lugar, geopolítica do mundo atual. Tá aí, geopolítica com atualidades. Você vai ter que saber as relações entre os países, né? Como é que tá esses países vivendo no mundo globalizado, se está tendo conflito, se está tendo paz, esse tipo de coisa. Sexto lugar, migrações. Aqui é bastante importante que você não confunda migração com emigração e com imigração. Migração é o processo de um povo sair de um lugar e ir para outro. Tanto faz se é de um país para o outro ou se é dentro do mesmo país. Migração é movimento de um povo, certo? Emigração é um povo saindo do seu lugar e indo para um lugar estrangeiro. Emigração. E imigração é um estrangeiro vindo para o seu lugar. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. A gente pega São Paulo e Rio de Janeiro. Um paulista sai lá de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Ele fazendo esse movimento de sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, ele está fazendo uma migração. Para o povo de São Paulo, ele é um emigrante, porque ele saiu de São Paulo. E para o povo do Rio de Janeiro, ele é um imigrante, porque ele é um cara de fora que chegou lá. Basicamente isso. Beleza? Sétimo lugar, urbanização. Basicamente, aqui vai abordar aquele tema do Brasil deixar de ser um país agrário, rural, e se transformar num país mais urbanizado. Basicamente, é isso. Crescimento populacional nas cidades. E oitavo lugar, energia. Aqui também é muito importante porque não cai apenas na prova de geografia, mas também vai cair na prova de física e na prova de biologia. Ok? Filosofia e sociologia. Que a gente não tem muito o que falar, né? Só filosofia e sociologia abordar muito aquele lado cultural, um lado ético, moral, falar sobre os grandes filósofos que já existiram, as ideias dos grandes sociólogos. Basicamente é isso. Então, em primeiro lugar, etnocentrismo e relativismo. Segundo lugar, esferas culturais, popular, erudito e patrimônio. Terceiro lugar, filosofia moderna, com Descartes, tá aí, já está falando de um filósofo, né, famoso, para você saber as ideias dele. Quarto lugar, filosofia moral e a questão da ética, está aqui abordando moral e ética. Quinto lugar, consequências da globalização. Isso aqui também é um assunto que vai cair lá em geografia. Interessante isso, né? Essa intertextualidade, né? Sexto lugar, filosofia, Aristóteles, mais outro grande filósofo. Sétimo lugar, mudanças de paradigma, Maquiavel, outro grande pensador. Certo? Saber as ideias desse cara que é muito importante. Em oitavo lugar, legislação brasileira e seu impacto social. Na parte de filosofia e sociologia também aborda muito essas questões sociais
e trabalhistas, e também legislativas, que ocorrem aqui no nosso país. Então agora vamos para a quinta disciplina. Língua portuguesa e literatura. Língua portuguesa e literatura basicamente vai ser interpretação de texto, a não ser na parte de literatura. Na parte de literatura você vai ter que saber mesmo a literatura. Mas na parte de língua portuguesa, interpretação de texto. Raramente ou nunca caiu alguma questão de gramática. Pelo menos eu não estou lembrado de ter visto alguma questão de gramática no Enem. Então basicamente, linguagens, da parte da língua portuguesa vai ser só interpretação de texto, certo? E na literatura você vai ter mesmo que saber a literatura. Antes de falar o ranking dos assuntos mais cobrados, peço que de novo você bata o print, né? Vai lá. Bateu o print. Ok. Vamos continuar. Então, primeiro lugar, estratégias argumentativas e discursivas. Beleza, interpretação. Aqui você vai ter que interpretar. Segundo lugar, escolas literárias. Já é literatura, então você vai ter que saber. Tem que estudar literatura. Terceiro lugar, variedades linguísticas. Isso aqui, conhecimento de mundo, você morando no Brasil, entendendo que o povo do Nordeste fala de um jeito, o povo do Sul, Sudeste fala de outro, beleza? Então você já mata essa questão. E também você mata a questão sabendo diferenciar a linguagem culta da linguagem coloquial. Então é simples de fazer essa questão, é uma questão bem simples. Quarto lugar, arte e cultura. Então a parte de artes também está inserida na parte de linguagens e códigos. É importante saber disso também. Quinto lugar, textos jornalísticos. Interpretação. Você vai interpretar um texto jornalístico. Simples. Sexto lugar, linguagem digital. Aqui basicamente eles vão pegar um e-mail, pegar uma página do Facebook, do sei lá, e pedir para você interpretar aquela linguagem digital, coisa que os jovens de hoje em dia todos sabem. Sétimo lugar, figuras de linguagem e recursos expressivos. Aqui, basicamente, você vai ter que estudar mesmo a figura de linguagem, porque tem que saber quais são, certo? E oitavo lugar, linguagem corporal. Nem todo texto é escrito, né? Também tem alguns textos que são imagens, então tá aqui para você interpretar linguagem corporal. Agora vamos para a sexta disciplina. Biologia. Então, antes de tudo, peço que você bata o print. Ok, deve ter batido o print. Na biologia, basicamente vai pedir 3 grandes eixos, que é meio ambiente, energias e saúde, certo? Então o Enem sempre ele vai pedir uma questão de meio ambiente, sobre poluição, sobre aquecimento global, esse tipo de coisa. Uma de energias, para você identificar que tipo de energia é a melhor para usar, né? Se é possível colocar alguma usina, alguma coisa desse tipo, né? Falar sobre energia eólica, energia solar, por aí vai. E em terceiro lugar, a parte de saúde. Sempre o Enem vai falar sobre alguma doença para você identificar, vai perguntar que tipo de doença vai dar aqueles sintomas. Bem simples, é bem simples mesmo. Então, em primeiro lugar, lixo, problemas ambientais. Meio ambiente, né? Segundo lugar, imunização, saúde, bloco de saúde. Terceiro lugar, água, problemas ambientais. Tá aí de novo, meio ambiente. Quarto lugar, ciclos do carbono, nitrogênio e água, de novo, meio ambiente. Quinto lugar, genética e mutações, saúde. Sexto lugar, fonte de energias, então, energias. Sétimo lugar, respiração aeróbia e anaeróbia. Vai falar sobre bactérias, né, como é que elas respiram, fermentação e tal, esse tipo de coisa. Oitavo lugar, relações ecológicas desarmônicas. Pronto, biologia, basicamente a prova inteira é isso. Se você estudar esses 8 tópicos, você faz a prova de biologia inteira, completa. Agora vamos para a sétima disciplina. Física. Então, física geralmente vai pedir 3 grandes eixos, que é eletricidade, magnetismo, toda a parte de mecânica e dinâmica e a parte de ondas. Basicamente, física vai ser desse jeito. Basicamente, esses 3 grandes blocos. Em primeiro lugar, vem usinas e instalações residenciais, já a parte da eletricidade e magnetismo. Em segundo lugar, ondas. Terceiro lugar, calorimetria. Quarto lugar, hidrostática. Quinto lugar, óptica. Sexto lugar, circuitos elétricos. Sétimo, cinemática. Oitavo, dinâmica. Pronto, então basicamente a prova de física também são esses 8 tópicos. Se você estudar todos esses 8 tópicos, dá para fazer a prova de física tranquilo. E tenho quase certeza que você vai já sabendo quase todas as questões que vão cair. Se você souber esses 8 tópicos, tá filé para fazer a prova de física. Oitava disciplina,
química. Então na química não tem muito o que falar, né? Na química sempre vai cair, ó, questões de estequiometria, questões de química geral e questões de química orgânica. Sempre, sempre, sempre esses 3 grandes blocos. Olha só, primeiro lugar, cadeias carbônicas, química orgânica. Segundo lugar, estequiometria. Terceiro lugar, unidades de concentração, aquela molaridade, tá, esse tipo de coisa. Quarto lugar, eletroquímica. Quinto, pH. Sexto, termoquímica. Sétimo, separação de misturas. Oitavo, acidez e basicidade. Então a prova de química inteira também é basicamente esses 8 tópicos. Se você dominar esses 8 tópicos, vai fechar a prova de química no Enem. Então, galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Dessa vez abordamos os principais assuntos de disciplina por disciplina do que vai cair no Enem. É muito importante que você saiba os principais assuntos, porque realmente vão lhe ajudar muito. Se você dominar esses 64 assuntos que eu mostrei nesse vídeo, pode ter certeza, meu futuro doutor, que você vai passar pelo Enem. Se você gostou? Dê aquele like. Se não gostou, dê dislike. Comente aqui no vídeo o que é que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais dicas e me ajudar a ajudar outras pessoas. Então é isso aí, meu futuro doutor. Grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.